Essa garota foi queimada por um grande fogo durante um dia e uma noite. Mas, em vez de se ferir, 3 pequenos dragões apareceram ao seu lado. Essa garota era a mãe dos dragões, Daenerys Targaryen. Antes de Daenerys descobrir que era a mãe dos dragões, ela era apenas uma jovem comum. Seus olhos eram claros, como se estivessem cheios de esperança para este mundo. Seu irmão era Viserys. Ele forçou a irmã a se casar com Drogo. Drogo era o senhor dos Dothraki. Esse casamento traria 40.000 cavaleiros para apoiar a família de Daenerys. Viserys usaria esses cavaleiros para recuperar o trono. Daenerys, preocupada, disse ao irmão que não queria ser esposa de Drogo. Ela só queria voltar para casa. Mas Viserys respondeu que também queria voltar para casa, assim como Daenerys. Porém, o lar deles havia sido tomado. Então, Viserys teria que matar todos os inimigos para recuperá-lo. E Daenerys seria a assistente que o ajudaria nessa missão. Sem ter escolha, Daenerys obedeceu ao irmão. Pouco tempo depois, 3 ovos de dragão fossilizados foram trazidos. Esses 3 ovos fariam de Daenerys a mãe dos dragões. Drogo também deu a ela um cavalo branco. Assim, o casamento entre Daenerys e Drogo foi concluído. Após o casamento, o clã Dothraki não foi imediatamente para o continente de Westeros, pois não possuíam barcos. Então, retornaram primeiro ao território dos Dothraki, que era a cidade de Vaes Dothraki. No caminho, Daenerys ouviu sua criada dizer que os dragões já estavam extintos há muito tempo, mas mesmo assim ela continuou cuidando dos ovos. Daenerys também perguntou à criada como conquistar o coração de Drogo. Pouco depois, Daenerys foi se integrando à vida do povo Dothraki. Começou a aprender a língua deles. Também pediu à sua aia que lhe ensinasse a arte da sedução. Daenerys aprendeu rapidamente. Logo, conquistou o coração de seu marido, Drogo. Viserys percebeu que a posição de Daenerys entre os Dothraki estava se fortalecendo, enquanto ele próprio se tornava inútil para eles. Isso o deixou muito incomodado. Ele chegou a apontar sua espada para Daenerys. Nesse momento, ela também já estava muito insatisfeita com o irmão, mas não queria que os Dothraki o machucassem. Daenerys começou a entender que, mesmo que Viserys tivesse um exército, ele não era forte o suficiente para liderá-lo. Assim, ela nunca conseguiria voltar para casa. Logo, Daenerys engravidou. Entre os Dothraki, havia uma tradição. Quando a esposa do chefe engravidava, ela deveria comer um coração de cavalo cru. Depois que Daenerys comeu o coração, sua posição na tribo foi ainda mais consolidada. Viserys percebeu que sua irmã era respeitada por todos, enquanto ele era tratado como se não existisse. Isso o deixou furioso. Ele entendeu que depender de Drogo para recuperar o trono era impossível. Então, planejou roubar os ovos de dragão. Venderia-os para conseguir dinheiro e recrutar soldados e comprar cavalos. Mas nesse momento, foi descoberto por Jorah. Embriagado, após beber 2 garrafas de vinho, Viserys invadiu a celebração de Daenerys e a arruinou. Ele ainda apontou sua espada para a barriga dela. Disse que só queria o que era dele, a coroa que Drogo havia prometido. As palavras de Viserys enfureceram Drogo. Inesperadamente, Drogo concordou com Viserys. Drogo também disse que quem visse a coroa iria tremer. Viserys riu satisfeito ao ouvir isso. Quando baixou a espada, Drogo imediatamente ordenou que seus soldados o contivessem. Em seguida, Drogo derreteu suas joias de ouro. Ao ver isso, Viserys logo pediu ajuda. Dessa vez, Daenerys não intercedeu mais pelo irmão. Ela ficou parada, observando Drogo colocar a coroa quente sobre a cabeça de Viserys. Daenerys percebeu então que seu irmão não era um verdadeiro dragão, pois dragões não têm medo de fogo. Naquele dia, Daenerys mencionou a Drogo sobre atravessar o Mar Estreito para recuperar o trono. Mas Drogo não concordou. O que os Dothraki precisavam era de guerra, não de um trono de ferro. Nesse meio tempo, Jorah recebeu uma carta de anistia. Descobriu-se que ele era, na verdade, um espião plantado por Robert ao lado de Daenerys. Naquele momento, um comerciante prestes a oferecer um barril de vinho envenenado a Daenerys foi impedido por Jorah. De alguma forma, mesmo sendo espião, Jorah pareceu conquistar a admiração de Daenerys ao revelar o veneno. Drogo ficou furioso. O comerciante não tinha feito mal a ele, mas havia tentado matar sua esposa e seu filho. Finalmente, Drogo cedeu ao pedido de Daenerys e concordou em levar seu exército para Westeros para ajudá-la a recuperar o trono. Drogo prometeu dar o trono de ferro ao filho que ela carregava. Para atravessar o Mar Estreito, Drogo precisaria de muito dinheiro para comprar barcos. Assim, no caminho, passou a saquear e matar para juntar riquezas. Daenerys não suportava ver tamanha brutalidade, então salvou uma xamã. Ela não imaginava que esse ato de bondade lhe traria grande sofrimento. Os guerreiros de Drogo ficaram descontentes com a decisão dela. Um deles desafiou Drogo. Embora Drogo tenha vencido, ficou gravemente ferido. A xamã salva por Daenerys ofereceu-se para curá-lo. Os homens de Drogo discordaram, mas Daenerys insistiu. Dias depois, o ferimento infeccionou e Drogo caiu ao chão.
não sobreviveria àquela noite. Jorah aconselhou Daenerys a fugir, pois os Dothraki só respeitam os fortes. Quando Drogo morresse, logo escolheriam um novo líder, e a primeira coisa que fariam seria matar a família do antigo líder. Mas Daenerys não quis abandonar Drogo. Chamou a Xamã novamente e pediu-lhe para salvá-lo. A mulher disse que poderia fazê-lo, mas que seria preciso trocar uma vida por outra. Usou magia, mas Drogo acabou em estado vegetativo. O filho de Daenerys também nasceu morto. Ao questionar a Xamã, Daenerys ouviu a verdade cruel. Tudo era parte de seu plano para vingar seus familiares mortos. A Xamã ainda profetizou que Drogo só despertaria quando o sol nascesse no oeste e o mar secasse. Ao ver o marido em tal estado, Daenerys soube que ele jamais aceitaria viver assim. Entre lágrimas, sufocou Drogo até a morte. No funeral, Daenerys colocou os 3 ovos de dragão e a própria Xamã na pira. Depois, acendeu o fogo. Mesmo com Jorah tentando impedi-la, Daenerys entrou nas chamas. Na manhã seguinte, o fogo havia se apagado. Jorah foi recolher os restos quando se surpreendeu ao ver Daenerys ilesa. Os 3 ovos haviam chocado, e dali surgiram 3 dragõezinhos. Então ficou claro. Daenerys era filha de um verdadeiro dragão. Todos se ajoelharam diante dela. A partir daquele momento, Daenerys tornou-se a mãe dos dragões. Mas um novo problema surgiu. Os Dothraki só seguiam os fortes. Com a morte de Drogo, a maioria partiu, restando apenas alguns leais. Eles vagaram pelo deserto em busca de abrigo. O cavalo branco que Drogo havia dado a Daenerys caiu no chão, exausto. Sem comida e água, todos morreriam ali. Daenerys enviou seus melhores homens em 3 direções para procurar sustento. Logo, um cavalo retornou, mas sem cavaleiro. Sobre ele, havia um embrulho com uma cabeça humana e tranças, obra dos antigos homens de Drogo, que consideravam uma vergonha seguir uma mulher. Daenerys ficou furiosa, mas não sabia o que fazer. Alguns dias depois, outro servo trouxe boas notícias. A apenas 3 dias de viagem a leste, ficava Qarth, uma cidade governada por 13 mercadores, conhecidos como os 13. No portão da cidade, eles não acreditaram na existência dos dragões, tampouco compreenderam a situação de Daenerys. Exigiram ver os dragões. Ela recusou. Então, o mercador de especiarias revelou seu lado cruel. Humilhou Daenerys diante de todos e foi embora. Mas Daenerys já não era mais a menina frágil e manipulável de antes. Enfurecida, gritou que quando seus dragões crescessem, tomaria de volta o que era seu. Ela puniria todos que a abandonaram e queimaria os 13. Após o aviso firme, um dos membros do conselho, chamado Sazo, aproximou-se para ajudá-la, admirado com a coragem de Daenerys. Graças a isso, os portões da cidade foram finalmente abertos. Os Dothraki também passaram a ter um lugar para ficar. Os jovens dragões já haviam aprendido a soltar fogo. E à noite, Sazo organizou uma festa de boas-vindas para Daenerys. Ele a levou até um armazém. Sazo disse que o rei Robert estava morto e que a cidade estava em caos. Essa era uma boa oportunidade para Daenerys liderar seu exército e desafiar na guerra, e que os bens guardados nesse armazém eram imensos. Contanto que Daenerys aceitasse se casar com ele, Sazo lhe daria metade dos tesouros para ajudá-la a conquistar o trono. Ao voltar, Daenerys contou tudo a Jorah. Agora, ela precisava de navios e tropas para atacar imediatamente. Jorah respondeu que Sazo era um comerciante, e comerciantes nunca aceitariam perdas. Daenerys não poderia confiar em ninguém ali com facilidade. Jorah prometeu encontrar um navio e um capitão que ajudariam Daenerys a partir. Daenerys, preocupada por não querer se casar com Sazo, foi pedir ajuda ao segundo comerciante mais rico, mas ele não acreditava que ela tivesse capacidade de recuperar o trono. Assim, Daenerys foi humilhada novamente. Sem saber o que fazer, voltou ao seu alojamento. Mas ao chegar, encontrou os soldados e servos mortos, e os dragões haviam desaparecido. Jorah, ao ouvir a notícia, voltou às pressas. Sentiu-se profundamente culpado quando viu a cena. Seguindo instruções, Jorah e Daenerys foram procurar os 13. O sacerdote disse que havia roubado os dragões e os trancado no Templo dos Imortais. Antes de Daenerys chegar a Qarth, Sazo e o sacerdote já haviam feito um acordo. Sazo ajudaria o sacerdote a conseguir os dragões e, em troca, o sacerdote faria de Sazo o rei de Qarth. Depois de dizer isso, o sacerdote matou todos os outros 13 e ordenou que Daenerys fosse ao Templo dos Imortais. Jorah tentou atacá-lo, mas acabou acertando apenas o ar. Então, aconselhou Daenerys a deixar aquele lugar perigoso. Ele já havia encontrado um barco. Mas Daenerys, que há muito considerava os 3 dragões como seus filhos, não podia abandoná-los. Como mãe, ela decidiu seguir até o templo. O sacerdote usou magia para separar Daenerys dos outros. Guiada pelo rugido dos dragões, ela chegou a uma sala circular, cercada por muitas portas. Ao abrir uma delas, viu o trono de ferro com que sempre sonhara. Quando estava prestes a se sentar, ouviu o choro de um bebê. Daenerys entrou numa tenda seguindo o som. Lá dentro, havia um homem sentado na cama segurando uma criança. Era Drogo e o filho que Daenerys nunca conhecera. Tudo o que via parecia maravilhoso, mas não passava de uma ilusão. Embora relutante, Daenerys teve de sair. Assim que abriu outra porta, encontrou os 3 dragões com correntes de ferro nas pernas.
trevas. Havia caído na armadilha do sacerdote, que imediatamente aprendeu com magia. Mas ele não sabia que os dragões podiam cuspir fogo. Então Daenerys deu o comando: Dracarys. Os 3 dragõezinhos soltaram fogo um após o outro, queimando o sacerdote e reduzindo as correntes a cinzas. Após salvar os dragões, Daenerys foi imediatamente atrás de Saso. A criada dele também estava presente e o traiu. Daenerys abriu o cofre do tesouro de Saso, mas lá dentro não havia nada. Descobriu que tudo não passava de um truque de Saso. E Daenerys também aprendeu essa lição. Trancou a criada e Saso dentro do cofre. Dessa vez, Daenerys não teria piedade, porque ser indulgente com o inimigo é ser cruel consigo mesma. Daenerys tomou para si todas as riquezas de Saso. Embora não fosse muito, era suficiente para comprar um pequeno navio. Os 3 dragões de Daenerys sabiam como se manter saudáveis. Eles só comiam comida cozida. Os dragões cresciam rapidamente, mas Daenerys ainda não estava satisfeita com esse ritmo de crescimento, pois não podia esperar tanto tempo. Agora, ela precisava ter seu próprio exército. Assim, sua comitiva partiu para a Baía dos Escravos de Astapor. Ali, Daenerys poderia comprar um exército inteiro de Imaculados. O método de treinamento desse exército era mais terrível do que a própria morte. Os soldados eram castrados ainda jovens. Aos 5 anos, já começavam o treinamento, dia e noite, sem descanso. A brutalidade do processo fazia com que apenas 1/4 deles sobrevivesse. Os sobreviventes se tornavam os guerreiros mais fortes, absolutamente leais e obedientes. Daenerys ficou revoltada com esse método cruel, mas aqueles 8.000 soldados imaculados eram muito importantes para ela. O dono dos escravos a pressionou para decidir logo, pois havia muitos outros interessados nesse exército. No caminho de volta, Daenerys sofreu uma tentativa de assassinato por uma garotinha. Felizmente, Barristan apareceu a tempo de salvá-la. Ele era o guerreiro mais forte das 7 grandes cidades. Antes havia sido guarda do pai de Daenerys e mais tarde servira ao rei Robert. Com a morte de Robert, Barristan foi até Daenerys pedir perdão. Ajoelhou-se, arrependido, e pediu para voltar a servi-la. Sua chegada aumentou ainda mais o poder de Daenerys. No dia seguinte, Daenerys foi falar com o dono dos escravos, chamado Krasnis. Ela queria comprar todo o exército de Imaculados, mas ele a desprezou, achando que Daenerys não teria tanto dinheiro. Então, ela propôs trocar seus dragões pelos soldados. Ao ouvir isso, Barristan e Jorah tentaram detê-la imediatamente. Daenerys olhou para Jorah, mas não disse nada. Em seguida, avançou e começou a negociar com Krasnis. Daenerys ofereceu o maior dragão em troca dos 8.000 Imaculados. Jorah e Barristan insistiram para que ela não fizesse isso, mas Daenerys manteve sua postura firme. Naquele momento, ela já tinha a presença de uma rainha. Não era mais a garota frágil de antes. No caminho de volta, Daenerys perguntou a Missandei se os Imaculados realmente obedeceriam a ela. Missandei respondeu que sim, absolutamente. Eles não tinham dúvidas nem escolhas. Obedeciam incondicionalmente ao dono que os comprasse. Se o dono ordenasse que morressem, eles obedeceriam sem reclamar. Ao ouvir isso, Daenerys teve uma ideia. No mercado, ela acorrentou o dragão. Estaria realmente prestes a entregar seu filho a outra pessoa? Daenerys pegou o cetro dos escravos e perguntou incrédula se o exército já lhe pertencia. Após a confirmação de Krasnis, Daenerys caminhou friamente até os Imaculados com o cetro em mãos. Testou dando a ordem para que dessem 2 passos à frente, e eles obedeceram sem hesitar. Daenerys lembrou-se do truque que aprendera com Saso, dar pouco em troca de muito, e finalmente chegou sua vez de usá-lo. Desde o início, fingiu ser ingênua, suportou as humilhações de Krasnis, mas no fim, não perdeu nada. Embora tivesse 8.000 guerreiros, Daenerys não queria ser como outros senhores de escravos. Ela sabia que a tirania nunca dura, então decidiu conquistá-los pela força da sua alma. Deixou claro aos soldados: eles haviam nascido escravos, mas a partir daquele momento seriam homens livres. Poderiam escolher ir embora. Ela jurou que ninguém os prejudicaria. Pediu apenas que, entre os livres, aqueles que quisessem lutassem ao lado dela. Um soldado respondeu primeiro. Depois, todos os outros o seguiram. Nenhum decidiu partir. Assim, Daenerys conquistou de fato o exército que agora lhe pertencia. Ela jogou fora o cetro que simbolizava a posse, pois já havia conquistado os corações de seus guerreiros. Não precisava de símbolos para controlá-los. Daenerys, então, marchou à frente do exército cheio de espírito. Eles estavam prontos para a próxima batalha. O próximo destino era Yunkai. Essa cidade treinava principalmente escravos, não soldados. Para conquistá-la, com seus muros altos e fortalezas, seria necessário pagar um preço alto. Jorah aconselhou Daenerys a deixar Yunkai de lado, pois conquistar a cidade não a ajudaria a governar os 7 reinos. Mas Daenerys, depois de ver como os escravos eram tratados, sentiu que aquele lugar era o próprio inferno. Então decidiu atacá-la. Seu objetivo era libertar os escravos. Daenerys ordenou aos senhores de escravos que se rendessem rapidamente. Caso contrário, Yunkai sofreria o mesmo destino de Astapor. Mas Berdane não tinha intenção de se render. Ele queria subornar Daenerys para deixá-lo partir. Porém, Daenerys falou com uma atitude firme:
Deu a Bradani duas escolhas. Ou Daenerys mataria todos os senhores de escravos de Yunkai, ou Berdani teria de libertar todos os escravos para que pudessem se vingar. Berdani ficou furioso ao ouvir isso. Embora não pudesse enfrentar Daenerys diretamente, ele possuía fortes aliados que o ajudariam a lidar com ela. Assim, virou-se e foi embora. A negociação fracassou. No dia seguinte, Daenerys descobriu que os aliados de Yunkai eram um grupo de mercenários chamado Segundos Filhos, com um total de 2.000 cavaleiros. Era um exército sem fraquezas, mas que fazia qualquer coisa por dinheiro. Daenerys convidou o comandante dos Segundos Filhos, Meero. Ela queria oferecer mais ouro para que abandonassem a defesa de Yunkai. Mas, inesperadamente, Meero não apenas rejeitou, como também insultou Daenerys. A atual Daenerys tinha uma vontade de ferro. Mesmo ouvindo insultos, manteve-se calma. Ela lembrou a Meero que 2 semanas antes não tinha exército algum, e 1 ano antes não tinha dragões, mas agora possuía tudo. Isso mostrava que Daenerys não desistia facilmente, e enfrentá-la não era uma escolha sábia. Ela deu a Meero 2 dias para pensar e decidir. Ele respondeu de forma zombeteira, dizendo que queria ver o corpo dela antes de escolher. Embora a negociação tivesse falhado, trouxe um resultado inesperado. O carisma e a aura poderosa de Daenerys conquistaram o coração de Daario, um dos comandantes. Naquela noite, um homem misterioso entrou na tenda de Daenerys. Ao retirar o elmo, revelou-se Daario. Ele largou um saco contendo as cabeças dos outros 2 comandantes e declarou que se rendia a Daenerys. Ajoelhou-se e jurou que a partir daquele momento, os Segundos Filhos pertenciam a ela, assim como sua vida e seu coração. Com Daario como aliado, Daenerys conquistou facilmente Yunkai e ainda ganhou 2.000 soldados mercenários. Daario ergueu a bandeira da cidade e proclamou: "Esta cidade pertence a Daenerys." No dia seguinte, Daenerys conduziu seu exército até os portões. Os escravos saíram para recebê-la. Missandei apresentou os títulos de Daenerys. Então, Daenerys declarou que queria dar liberdade a todos, mas que não lhes devia essa liberdade. Se não quisessem mais viver como escravos, teriam de se libertar por si mesmos. Ao ouvir isso, os escravos gritaram em uníssono Missa, que em Giscari significa mãe. Daenerys caminhou lentamente até a multidão, sendo erguida alegremente pelos escravos. Assim, libertou Yunkai sem dificuldade, conquistando seu segundo reduto. Com o tempo, os dragões cresciam cada vez mais, mas também se tornavam mais desobedientes. Como controlá-los seria um desafio. Após tomar Yunkai, Daenerys marchou rumo a Meereen. Pelo caminho, a cada quilômetro encontrava um marco, e em cada marco estava pendurado o corpo de um jovem escravo morto. Ao todo, eram 163. Daenerys ficou furiosa diante de tamanha crueldade, e sua determinação em libertar os escravos tornou-se ainda mais forte. Quando chegou a Meereen, os nobres enviaram um cavaleiro para desafiá-la. Ele desrespeitou a todos, urinando diante dela, e insultou Daenerys e os Segundos Filhos, chamando-os de exército de eunucos. Os nobres da cidade riram às gargalhadas. Daario, para não decepcionar Daenerys, pediu para matar o inimigo em seu nome. Ela permitiu e o elogiou. Daario manteve-se calmo, mas Daenerys sentiu certa preocupação. Quando o cavaleiro avançou, Daario rapidamente sacou sua adaga e o matou, lançando depois um olhar afetuoso para Daenerys. Os nobres ordenaram que flechas fossem disparadas contra os invasores, mas o alcance não era suficiente para atingir o exército dela. Então Daario, em desprezo, urinou diante do inimigo. Daenerys disse aos escravos da cidade que ela não era sua inimiga. Os verdadeiros inimigos eram os senhores de escravos, que os oprimiam e matavam seus filhos. Ela não lhes daria ordens, mas sim o direito de escolher, que os senhores de escravos recebessem o castigo merecido. Em seguida, o exército de Daenerys avançou com as catapultas, lançando toras de madeira contra a cidade. Os escravos viram suas correntes caírem ao chão e refletiram sobre as palavras dela. Quem não desejaria a liberdade? Naquela noite, os escravos se reuniram para planejar a rebelião. Foi então que o comandante dos Imaculados, Verme Cinzento, liderou um grupo e entrou secretamente em Meereen. Ele entregou armas aos escravos e disse: mesmo que fossem livres por apenas um dia, seria melhor do que viver a vida inteira sendo explorados e humilhados. A liberdade não poderia ser dada, eles teriam de conquistá-la por si mesmos. Verme Cinzento conclamou os escravos a lutarem juntos. Eles ouviram e, cheios de entusiasmo, se levantaram e mataram os senhores de escravos. Assim, Daenerys não perdeu um único soldado e conquistou Meereen. Ela tomou o controle da marinha local. Nesse momento, chegaram notícias importantes. O príncipe Joffrey Baratheon havia sido assassinado. Agora, era a oportunidade perfeita para retomar o trono de ferro. Mas também havia más notícias. As 2 cidades que Daenerys havia libertado estavam de novo sob o controle dos senhores de escravos. Jorah aconselhou-a a não se preocupar mais com esses escravos e a se concentrar no essencial, liderar o exército de volta a Westeros. Mas Daenerys respondeu que jamais permitiria que aqueles que havia libertado voltassem a ser escravizados. Declarou que,
se não conseguisse governar Meereen, tampouco teria condições de governar os 7 reinos. Enquanto isso, Tywin Lannister soube das ações de Daenerys. Imediatamente escreveu uma carta sobre Jorah e fez questão de entregá-la a Barristan, numa clara tentativa de separar Daenerys de seu conselheiro. Quando Daenerys descobriu que Jorah fora um espião no passado, ficou furiosa. A decepção foi enorme, pois era nele que mais confiava. Ainda assim, ao lembrar de tudo o que tinham enfrentado juntos, ela decidiu não matá-lo. Em vez disso, baniu-o para sempre. Assim, Daenerys perdeu um de seus assistentes mais leais. Enquanto isso, seu dragão Drogon se tornava cada vez mais indomável. Ele queimou todo o rebanho de um camponês. Para resolver, Daenerys pagou ao dono 3 vezes o valor das cabras, mas Drogon continuava a destruir, até que um aldeão trouxe os restos do próprio filho, morto pelo dragão. Drogon desapareceu por dias. Desesperada e sem escolha, Daenerys trancou os 2 dragões restantes no calabouço, acorrentando-os com ferro. Foi doloroso para ela perceber. Havia libertado os escravos, mas agora estava acorrentando os próprios filhos. Rhaegal e Viserion gritaram em desespero, enquanto Daenerys, triste, deixava a masmorra. Ao se estabelecer em Meereen, Daenerys começou sua vida como governante. Inexperiente, enfrentou inúmeras dificuldades. Sua primeira medida foi crucificar 163 senhores de escravos, em resposta ao que tinham feito às crianças. Isso despertou o ódio dos descendentes deles, que a acusaram de querer apenas agradar os escravos. Logo surgiu a organização secreta chamada Filhos da Arpia, que iniciou uma rebelião e matou vários imaculados. Para intimidá-los, Daenerys mandou destruir a estátua da Arpia e reforçar as defesas da cidade. Daario e Verme Cinzento conseguiram capturar um membro do grupo, mas ele se recusou a falar. Barristan, então, aconselhou Daenerys a agir com clemência, lembrando-a da loucura de seu pai, o Rei Louco. Ela decidiu julgar os filhos da Arpia com justiça, mas um incidente mudou tudo. O ex-escravo Moçador matou o prisioneiro antes do julgamento. Daenerys ficou furiosa. Querendo construir uma cidade com leis, ela julgou o Moçador em praça pública. Mesmo com os pedidos de clemência dos ex-escravos, ela manteve a sentença de morte. Para ela, a lei deveria ser respeitada acima de tudo. A decisão, porém, gerou enorme insatisfação. O povo não entendia sobre leis ou governo, só sabiam que sua rainha havia executado um deles. A situação explodiu quando um ex-escravo atirou uma pedra contra um nobre. Logo, toda a multidão se dividiu em brigas violentas. Em meio ao caos, Barristan teve que proteger Daenerys e tirá-la dali. A rainha percebeu sua inexperiência política. Não conseguia agradar a todos. Enquanto isso, os filhos da Arpia continuavam suas conspirações. Armaram uma emboscada contra patrulhas dos Imaculados. Muitos foram mortos, sobrando apenas Verme Cinzento e 3 soldados resistindo. Nesse momento, Barristan chegou para lutar ao lado deles. Ele havia cruzado continentes para cumprir seu juramento de servir Daenerys e lutou com toda a sua força e honra. Mas já velho, não pôde resistir por muito tempo. Ferido gravemente, combateu até o último instante, derramando seu sangue pela rainha que escolheu servir. Barristan Selmy caiu em batalha, um verdadeiro cavaleiro, cuja vida inteira fora uma lenda. Era digno morrer lutando, não anonimamente pelas mãos de assassinos mascarados. Daenerys ficou devastada. A morte de Barristan a deixou sem controle. Furiosa, ela prendeu os nobres de Meereen e os levou ao covil dos dragões, deixando que um deles fosse devorado. Os outros tremeram de medo, mas massacres nunca resolvem os problemas. Passado o acesso de raiva, Daenerys se acalmou e decidiu recuar. Para buscar apoio, resolveu reabrir as arenas de combate e usá-las como forma de atrair e controlar a nobreza. A arena era uma atividade tradicional em que meus gladiadores podiam se matar ali. O vencedor ganhava glória e a chance de se tornar famoso. Por outro lado, Jorah estava vagando. Nesse momento, ele bebia numa taverna para aliviar sua tristeza. Foi ali que Jorah inesperadamente encontrou Tyrion Lannister. Jorah o sequestrou. Os Lannisters eram inimigos de Daenerys. Jorah pretendia levá-lo de volta para Daenerys e assim expiar seus pecados, mas Tyrion já não podia mais viver em Westeros. Ele originalmente planejava se render a Daenerys. Inesperadamente, acabou encontrando Jorah, que também queria levá-lo até ela. De lá até Meereen era muito longe, e se Jorah e Tyrion quisessem evitar os piratas, só poderiam passar por Valíria. Valíria era uma cidade há muito perdida, berço da casa Targaryen. Fora a maior cidade do mundo, mas foi destruída no dia da perdição. Hoje, Valíria era apenas ruínas. A aparição de Drogon quebrou o silêncio de Tyrion. Drogon era o dragão de Daenerys. Ele era muito travesso e tinha saído de casa por um tempo. Essa foi a primeira vez que Tyrion viu um dragão. Ele não esperava que uma criatura tida como extinta, como os dragões,
dragões, pudesse renascer. De repente, um homem de pedra saltou para dentro do barco. Era um homem infectado pela doença da escama gris. Quem fosse tocado por ele seria infectado. Essa doença não tinha cura, e por isso, os doentes perdiam a razão e arrastavam os outros para a morte. Depois que Jorah e Tyrion lutaram contra os infectados, conseguiram escapar, mas Jorah acabou infectado pela escama gris. Ele sabia que não tinha muito tempo de vida. Após sobreviver ao perigo, Tyrion contou a Jorah sua situação. Tyrion foi incriminado pelo pai e pela irmã por um crime que não cometeu. A mulher que amava também lhe foi tirada. Nesse momento, Jorah também mencionou novamente seu pai. Ele fora um bom homem, que se importava sinceramente com os outros, mas no fim, foi morto por seus próprios subordinados. Jorah sentia profundo remorso. Ele havia comercializado escravos e envergonhado sua família. Por isso acreditava não ter mais o direito de ver o pai, mas nunca imaginaria que jamais o veria novamente. No caminho, Jorah e Tyrion encontraram piratas caçadores de escravos e acabaram capturados. Quando Tyrion soube que a arena tinha sido reaberta, apresentou Jorah. Disse que ele e Jorah poderiam ajudar os piratas a vencer. Os piratas viram que Jorah ainda estava em boa forma e concordaram com Tyrion. Assim, os dois seguiram viagem e chegaram finalmente a Meereen. Na arena, Daenerys testemunhou esse tipo de competição pela primeira vez. Ela achou horrível. Não podia aceitar que pessoas lutassem com a própria vida apenas para entreter a plateia. Quando Daenerys estava prestes a sair, Jorah colocou o elmo e entrou na luta. Ele rapidamente derrotou os outros e ficou diante de Daenerys. Mas, ao retirar o elmo, Daenerys ainda queria mandá-lo embora. Jorah disse que havia trazido um presente para ela. Então, Tyrion apareceu. Tyrion era inteligente e percebeu que Daenerys não tinha experiência suficiente em campo de batalha. Então, a convenceu a mantê-lo junto de Jorah. Daenerys não podia perdoar Jorah, mas também não queria matá-lo. Por isso, ordenou que fosse mandado embora novamente. No dia seguinte, quando a batalha final estava prestes a começar, Jorah apareceu mais uma vez pedindo para lutar por Daenerys. Ele havia sido mandado embora 2 vezes e retornara 2 vezes. Daenerys percebeu a lealdade dele e não conseguiu controlar seus sentimentos. Nenhum homem jamais a havia tratado com tanta sinceridade além de Drogo. Os aplausos de Daenerys eram como a aprovação a Jorah, embora ela também estivesse preocupada que ele morresse no campo. Essa luta não seria tão fácil como a anterior. O local estava cheio de guerreiros muito fortes, sobreviventes das batalhas passadas. Jorah lutou duramente, mas finalmente venceu. De repente, ergueu sua lança e a atirou contra Daenerys. A lança acertou um dos filhos da Harpia, que estava emboscado atrás dela. Acontece que a organização dos filhos da Harpia já estava escondida na arena há muito tempo. Eles começaram a causar caos ali. Jorah oficialmente retornava ao lado de Daenerys. Nesse momento, o líder dos nobres, Mora, foi morto pelos filhos da Harpia. Isso foi bom para Daenerys, pois não precisaria encontrar uma desculpa para puni-lo. Jorah e Daario rapidamente protegeram Daenerys e tentaram sair, mas a saída estava fechada. Os filhos da Harpia cercaram o local rapidamente. Diante de tantos inimigos bem armados, os Imaculados caíam um a um. Nessa situação de extremo perigo, Daenerys segurou a mão de Missandei e fechou lentamente os olhos. Mas de repente um rugido de dragão ecoou. Aquele som aterrorizante atraiu a atenção de todos. A batalha virou num instante. O dragão de fogo avançou em meio às chamas. Drogon estava decidido a não deixar ninguém ferir sua mãe. Quando Daenerys o viu lutando para protegê-la, sentiu grande alegria. Os filhos da Harpia continuaram lançando lanças contra Drogon. Daenerys o amava muito. Ela tentou subir em suas costas e lhe pediu para levá-la. Drogon imediatamente a levou para o céu. A era do controle de dragões de Daenerys começava oficialmente. Essa foi a primeira vez que Daenerys montou um dragão e voou pelos céus. Ela não controlava a direção do voo. Por isso, ela e Drogon seguiram diretamente para o norte. Eles pararam em Vaes Dothrak, a terra natal dos Dothraki. Nesse momento, Drogon estava muito ferido. Daenerys sentia pena dele, mas o mais importante era que precisava retornar primeiro a Meereen, pois o povo de lá precisava dela. Porém, Drogon se irritou. Daenerys acabara de subir em suas costas quando ele a arremessou ao chão. Daenerys não teve escolha, a não ser sair para procurar comida sozinha. Outro líder Dothraki acabou a vendo. Daenerys percebeu que a situação não era boa. Imediatamente deixou cair o anel que tinha na mão para marcar o local. E de fato, os Dothraki a amarraram. Eles a trataram como um presente para Morrow, o atual líder da tribo Dothraki. Morrow nunca tinha visto uma mulher tão bonita. Ele tentou tocar Daenerys. Essa atitude a assustou e a fez revelar sua identidade. Daenerys disse que era a tempestade dos Targaryen, a que não queima, a rainha de Meereen, a quebradora de correntes e que seus pretendentes estavam alinhados por todo o continente. Mas suas palavras não surtiram efeito algum. Pelo contrário, fizeram Morrow
começou a rir. Vendo isso, Daenerys acrescentou que era esposa do líder Drogo. Ao ouvir isso, Morrow se desculpou, dizendo que não sabia. Pela tradição Dothraki, é tabu desonrar as viúvas dos líderes. De fato, o método de Daenerys funcionou, mas os Dothraki também tinham a tradição de que as viúvas de líderes deviam ir para Vaes Dothrak e viver sozinhas até a velhice. Assim, Daenerys foi enviada para lá. Enquanto isso, Meereen perdera seu dragão e também Daenerys, ficando à beira do colapso. Os filhos da Arpia causavam problemas em toda parte. Eles chegaram até a queimar os navios. Sem Daenerys para trazer alimento, Rhaegal e Viserion não comeram nada. Tyrion pensou que era porque estavam acorrentados. Dragões pertencem ao céu, não a uma masmorra escura. Então, Tyrion reuniu toda a sua coragem e foi até o calabouço onde os dois dragões estavam presos. Ele falou com eles com cautela, dizendo que era amigo da mãe deles e que viera para ajudá-los, pedindo que não devorassem as pessoas que o ajudavam. Depois de ganhar a confiança dos dragões, Tyrion teve coragem de libertá-los das correntes. Em seguida, saiu correndo do porão em pânico. Após as negociações, ficou decidido que Tyrion, Verme Cinzento e Missandei ficariam em Meereen, enquanto Jorah e Daario partiriam em busca de Daenerys. Os dois seguiram para o norte. Entre as pegadas de cavalos, encontraram o anel de Daenerys. Imediatamente concluíram que ela fora capturada pelos Dothraki. Então, seguiram os rastros até o santuário dos Dothraki. Ainda era cedo para resgatá-la, então decidiram agir à noite. Naquela noite, Daenerys saiu para tomar ar junto de outra viúva. De repente, alguém apareceu e dominou a viúva. Eram Jorah e Daario, que tinham vindo resgatá-la. Mas naquele momento, Daenerys não queria ir embora dali. Pela tradição, ela teria que viver em Vaes Dothrak. Mas antes, precisava se submeter ao julgamento dos líderes. Os líderes zombaram de Daenerys e disseram palavras ofensivas, mas ela não se irritou. Calmamente declarou que eles não eram dignos de liderar os Dothraki. Os líderes não tinham intenção de se render. Daenerys afirmou que, se não a obedecessem, ela não teria piedade. Em seguida, derrubou toda a lenha. O fogo se espalhou imediatamente. Os líderes correram para a porta, mas ela estava firmemente segurada por Jorah e Daario. Não havia saída. Morrow e os outros ficaram extremamente confusos e aterrorizados. Será que Daenerys queria arrastá-los à morte com ela? Mas Daenerys não temia o fogo. No fim, nenhum dos líderes sobreviveu. Os Dothraki assistiram às chamas cercando o local e, em seguida, Daenerys saiu andando do fogo. Naquele momento, parecia um anjo descendo do céu. Todos se ajoelharam aos seus pés. Daenerys unificava os Dothraki. O ato de Jorah de salvar sua vida emocionou Daenerys. Ela decidiu perdoá-lo, mas Jorah recuou um passo. Então mostrou a Daenerys sua doença de escama gris. Ao vê-lo daquele jeito, Daenerys ficou de coração partido e chorou. Foi também a primeira vez que chorou por ele. Ela recordou o juramento de Jorah de ser leal a ela para sempre e ordenou que ele buscasse uma cura, pois, quando conquistasse Westeros, precisava tê-lo ao seu lado. Jorah, comovido, assentiu. Quando a figura de Daenerys desapareceu, ele partiu. Daenerys, então, conduziu os Dothraki de volta a Meereen. No caminho, sentiu um cheiro familiar. Drogon havia retornado. Ele parecia uma criança travessa, esperando que sua mãe estivesse fora de perigo para voltar. Estava claro que Drogon havia deixado Daenerys sofrer de propósito. Montada em Drogon, Daenerys começou a persuadir a todos. Perguntou aos cavaleiros se estariam dispostos a atravessar o mar estreito com ela, a conquistar os 7 reinos por ela e a receber o presente que o líder Drogo havia prometido. Ela afirmou que, de agora em diante e para sempre, ela e os cavaleiros estariam lado a lado. A imponência do dragão tornou o discurso de Daenerys ainda mais convincente. Assim, 40.000 cavaleiros Dothraki se submeteram a ela. Esse era o poder que a ajudaria a reconquistar Westeros. Por outro lado, os senhores de escravos souberam que Daenerys havia deixado Meereen e começaram a atacar. A cidade estava agora sob ameaça. Todos discutiam como reagir. De repente, uma figura familiar surgiu diante deles. Daenerys, montada em Drogon, havia retornado primeiro. Ela queria crucificar novamente todos os senhores de escravos em 10 cruzes, mas Tyrion achava que matar não era a melhor saída. Então, Daenerys decidiu dar uma chance aos senhores de escravos. No dia seguinte, convocou-os para negociar. Os 3 mestres de escravos pareciam não entender nada da situação. Chegaram até a pensar que Daenerys viera se render. Por isso falaram palavras desrespeitosas. Nesse momento, o rugido de um dragão ecoou. Drogon desceu do céu e pousou ao lado de Daenerys. Se os mestres não despertassem para a realidade, Daenerys já havia decidido dar-lhes uma lição. Ela montou em Drogon e alçou voo. Rhaegal e Viserion ouviram o chamado e também apareceram. Daenerys ordenou que os 3 dragões cuspirem fogo e queimassem as
embarcações. Daario liderou o exército Dothraki até Meereen. O resultado dessa batalha foi indiscutível. Os 3 mestres de escravos ficaram apavorados ao presenciar a cena. Tyrion declarou que eles haviam violado o acordo, então alguém teria de morrer como exemplo. Assim, os 2 mais poderosos empurraram o mestre de mais baixo status para assumir a culpa. No entanto, Verme Cinzento avançou e executou os outros 2. Tyrion bateu no ombro do mestre sobrevivente e disse para voltar e contar aos demais que estava vivo apenas porque Daenerys fora misericordiosa. O tempo passou rapidamente. As irmãs Yara trouxeram 100 navios e se submeteram a Daenerys, esperando que ela as ajudasse a reconquistar as Ilhas de Ferro. Ambas as partes firmaram uma aliança. Seguindo o conselho de Tyrion, Daenerys decidiu deixar Daario para trás, pois o amor era um tabu nos grandes assuntos de Estado. Depois de conquistar Westeros, talvez precisasse casar-se para consolidar seu poder, e por isso não poderia levar o amante consigo. Daario havia se apaixonado por Daenerys à primeira vista. Após a conquista de Meereen, tornou-se seu amante e sempre se mostrou disposto a sacrificar a vida por ela. Após a despedida, Daario partiu, e sua imagem nunca mais seria vista. Enquanto governava Meereen, Daenerys recebeu conselhos valiosos de Tyrion. Por seu talento e feitos, ela o nomeou com a insígnia de Mão da Rainha. Então, Daenerys conduziu um poderoso exército e 3 dragões pelo Mar Estreito, escolhendo Pedra do Dragão como ponto de desembarque. Depois de mais de 20 anos, finalmente retornara à sua terra natal. Ao tocar o solo, Daenerys não quis mais soltá-lo. Queria, como seus antepassados, começar dali a conquista de Westeros. Com sua força atual, tomar o Trono de Ferro parecia fácil, mas isso só a tornaria rainha de ruínas e igualaria sua imagem à de seu pai, o Rei Louco. Nesse momento, um sacerdote profetizou que o inverno havia chegado. Quando gelo e fogo se encontrassem, trevas sem fim cobririam o mundo. E nessa hora perigosa, surgiria um mensageiro da luz para liderar todos contra a escuridão. O sacerdote então apresentou Daenerys a um homem, o Rei do Norte, Jon Snow. Tyrion ficou surpreso e disse que lhe escreveria. Se Jon Snow se tornasse aliado de Daenerys, seria uma grande vantagem. Mas os vassalos de Jon não queriam que ele fosse ao sul, pois todos os Starks que desceram tiveram finais trágicos. Seu avô, seu pai e seu irmão. Mesmo assim, Jon decidiu ir, porque Pedra do Dragão possuía grande quantidade de vidro de dragão, capaz de destruir os caminhantes brancos. E entre eles e Winterfell havia apenas a muralha. Quando fosse destruída, os primeiros a sofrer seriam os de Winterfell. Jon Snow chegou então à Pedra do Dragão. Logo ao desembarcar, Drogon o ameaçou. Ao encontrar Daenerys, Missandei anunciou seus títulos. Daenerys, a nascida da Tormenta, da casa Targaryen, herdeira do Trono de Ferro, rainha legítima dos Ândalos, protetora dos 7 reinos, mãe dos dragões, Calice do grande mar de grama, a não queimada, a quebradora de correntes. Já Jon Snow foi apresentado apenas como o Rei do Norte. Ao ver o semblante constrangido de Jon, Tyrion quase riu. Daenerys então pediu que Jon se ajoelhasse em submissão, mas como Rei do Norte, ele se recusou. Viera não para se render, mas para propor uma aliança contra os caminhantes brancos. Como Daenerys nunca os vira, não acreditou. O primeiro encontro entre gelo e fogo não foi feliz. Seguindo os conselhos de Tyrion, Daenerys permitiu que Jon minerasse o vidro de dragão. Para ela, esse recurso não tinha utilidade, mas em troca, ganharia um aliado forte. Não era, portanto, uma perda. Além disso, Daenerys pensava que ninguém arriscaria a própria vida para contar uma mentira da qual não tirasse nenhum benefício. Quando Jon Snow começou a extrair o vidro de dragão, encontrou desenhos estranhos. Eram gravuras deixadas pelas crianças da floresta, mostrando a luta delas contra os caminhantes brancos. Só então, Daenerys acreditou de fato que os caminhantes existiam e concordou em ajudar Jon Snow a enfrentá-los. Quando Daenerys saiu da caverna, Tyrion a aguardava com más notícias. O Senhor das Ilhas de Ferro havia feito um ataque surpresa, quase aniquilando todo o exército aliado. Yara foi capturada e seu irmão Theon conseguiu escapar. Embora os Imaculados tivessem tomado o rochedo Casterly, caíram no ardil de Jaime. As tropas já haviam recuado e, em segredo, atacaram Jardim de Cima. A rainha Olenna foi envenenada até a morte. Por causa do plano de Tyrion e da clemência de Daenerys, muitos aliados foram perdidos. Daenerys ficou furiosa e nunca mais confiou nas estratégias menos sangrentas de Tyrion. Ela se perguntava, os soldados de outros não eram também vidas? Os que morreram por ela não eram pessoas vivas? Decidida, resolveu ir pessoalmente à batalha. Não teria mais coração mole, precisava vingar seus aliados. No início, Jaime ainda estava confiante, mas a chegada de Drogon o fez entrar em pânico. O dragão cuspiu fogo e rompeu a linha de defesa. A cavalaria Dothraki atacou em seguida, e o exército de Jaime foi derrotado rapidamente. Ele convocou arqueiros, mas as flechas comuns não feriam Drogon.
Desesperado, Bronn trouxe o escorpião e acertou a asa direita do dragão. Drogon despencou, derrubando Daenerys, mas antes de atingir o chão, ele ainda conseguiu destruir a arma que o ferira. Preocupada, Daenerys desceu de suas costas para arrancar a flecha. Jaime percebeu que aquela era uma oportunidade rara e avançou a cavalo com uma lança para matá-la. De longe, Tyrion murmurava para que o irmão fugisse. Temia mais por sua vida do que pela de Daenerys. Quando Jaime estava prestes a alcançar a rainha, Drogon virou de repente e o impediu. Após a batalha, Daenerys pretendia recrutar os sobreviventes, mas alguns preferiram morrer a se render. Tyrion sugeriu aprisioná-los por um tempo para fazê-los mudar de ideia, mas Daenerys recusou com firmeza. Disse que já lhes dera uma chance, que havia mostrado misericórdia. Mas quem mostraria misericórdia pelos guerreiros que tinham morrido por ela? Então, ordenou que Drogon queimasse vivos os dois líderes. Os demais, assustados, ajoelharam-se um a um para se submeter a ela. Daenerys montou novamente em seu dragão e pousou diante de um homem. Drogon rosnou, mas logo reconheceu o cheiro familiar. Aproximou-se com afeto. Esse homem não era comum. Era Jon Snow, rei do norte. Mas por que ele tinha tanta proximidade com o dragão? Nesse momento, Jorah retornava curado da escama gris. Daenerys correu para abraçá-lo, transmitindo em silêncio 1000 sentimentos. A escama gris não era uma doença incurável? Como Jorah conseguira sobreviver? A verdade é que Samwell encontrara num livro antigo um método que ninguém ousara testar, pois o tratamento era doloroso. Jorah teve de arrancar toda a pele infeccionada e aplicar um remédio especial. Mesmo sendo um homem forte, gritou de dor, mas acreditava que suportar aquilo era pouco se pudesse voltar para Daenerys. Enquanto isso, Bran tivera a visão de que os caminhantes brancos já estavam atacando. Ele escreveu uma carta urgente a Jon Snow. A guerra não podia mais esperar. Daenerys queria ajudar imediatamente, mas se partisse, ficaria vulnerável a um ataque surpresa de Cersei. Para convencer Cersei da existência dos inimigos e forçá-la a uma trégua, Tyrion sugeriu capturar um caminhante branco como prova. Daenerys concordou, decisão que lamentaria para sempre. Jorah formou um grupo para caçar os inimigos. No meio da nevasca, enfrentaram um urso possuído. Depois de uma dura luta, conseguiram derrotá-lo, mas perderam um companheiro, e Thoros ficou gravemente ferido. Mais adiante, encontraram um grupo de caminhantes. Após combates intensos, conseguiram capturar um, mas ele gritou como se chamasse reforços. Logo ouviram passos apressados no gelo. Jon ordenou que o mais rápido do grupo voltasse para buscar ajuda, já que estavam cercados a noite inteira. Thoros, ferido, acabou congelando até a morte, e Beric teve de queimá-lo imediatamente para que não fosse transformado. Em meio à espera angustiante, um dos homens, inquieto, começou a atirar pedras. Acertou uma no queixo de um caminhante, mas eles não reagiram. Animado, lançou outra, mas dessa vez a pedra deslizou sobre o gelo. O Rei da Noite enviou um soldado à frente. Depois que ele confirmou que era seguro, dezenas de milhares de caminhantes brancos começaram o ataque. O grupo de Jorah, diante da investida implacável, mergulhou em desespero. De repente, o rugido de um dragão ecoou nos céus. Daenerys havia recebido o pedido de socorro e chegara a tempo. Uma simples pedra desencadeou uma batalha feroz. Drogon cuspiu fogo contra os caminhantes brancos, e Daenerys rapidamente puxou quase todos para cima, mas Jon Snow, ocupado lutando, se recusava a partir. Foi então que o Rei da Noite ergueu seu dardo e o lançou contra o pescoço de Viserion. O dragão rugiu e caiu sobre o gelo. Ao ver seu filho afundar nas águas geladas, Daenerys sentiu uma dor sufocante. O Rei da Noite se preparava para lançar outro dardo. Jon gritou para Daenerys fugir imediatamente. Logo em seguida, foi empurrado para dentro do lago pelos inimigos. Daenerys olhou para Jon e depois para o Rei da Noite. Se hesitasse, perderia tudo. Ordenou que Drogon voasse. O inimigo lançou mais um dardo, mas Drogon desviou a tempo. Após a fuga, Jon conseguiu emergir das águas. O cheiro de humano atraiu os caminhantes, mas um homem surgiu para ajudá-lo. Era seu tio, Benjen Stark. Ele colocou Jon no cavalo e ficou para trás, enfrentando sozinho a horda até ser vencido. Daenerys, de volta à muralha, esperou em angústia até finalmente rever Jon Snow, vivo por um triz. Para conseguir um caminhante branco, ela perdera um dragão, mas também conquistara o Rei do Norte. Dias depois, em Porto Real, realizou-se a reunião. Daenerys surgiu majestosamente montada em seu dragão. O encontro começou de imediato, e todos viram com os próprios olhos o caminhante capturado. Cersei ficou horrorizada e prometeu unir forças contra os mortos. Porém, impôs uma condição. Após a derrota dos caminhantes, o norte deveria permanecer neutro, sem se envolver nas guerras do Trono de Ferro. Jon Snow, contudo, não mentiu. Declarou fidelidade a Daenerys e recusou o acordo. Cersei, furiosa, abandonou a sala. Tyrion a perseguiu e insistiu em convencê-la. No fim, Cersei anunciou que enviaria tropas, mas era uma farsa. Na realidade, queria apenas lucrar com o conflito. Jaime, indignado, decidiu abandonar a irmã e marchar sozinho para apoiar o norte. Enquanto isso, Bran, com seus olhos proféticos, descobria a verdadeira identidade de Jon Snow. Ele não era filho bastardo de Ned Stark, mas de Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark.
ou seja, era sobrinho de Daenerys, legítimo herdeiro ao trono de ferro. Seu verdadeiro nome era Aegon Targaryen, mas essa revelação veio tarde demais. Jon e Daenerys já haviam se apaixonado. Nesse momento, o Rei da Noite ressuscitou Viserion. Transformado de dragão de fogo em dragão de gelo, ele cuspiu chamas verdes e atacou sem trégua a muralha, que acabou ruindo em pedaços. Sob sua liderança, o exército dos mortos marchou rumo ao sul. O inverno havia chegado. A guerra entre gelo e fogo estava prestes a explodir. As forças se reuniam em Winterfell. Diferente de Essos, onde Daenerys era aclamada por multidões, no norte ninguém a recepcionou. Jon explicou que os nortenhos não confiavam em estrangeiros, por isso a tratavam com frieza, mas a aparição de 2 dragões no céu lhe trouxe algum respeito. Jon reencontrou sua família, apresentou Daenerys a Sansa, mas Bran interrompeu. Não havia tempo para saudações. O Rei da Noite agora possuía o dragão de Daenerys, transformado em uma criatura do mal, e a muralha já estava destruída. Depois disso, todos realizaram uma reunião de emergência, mas os líderes do norte ainda olhavam com desdém para Daenerys. Jon Snow a defendia insistentemente, mas sem sucesso. A reunião terminou em desavença. 2 dragões no norte não eram bem-vindos. Daenerys levou Jon Snow para verificar primeiro, e em seguida, o convidou a montar o dragão com ela. Jon nunca havia montado um dragão. Subiu cautelosamente nas costas de Rhaego, sem saber que ele simpatizava com Jon, mas não deixou de zombar dele. Rhaego o levou para cima e para baixo, assustando Jon a ponto de fazê-lo gritar alto pelos campos nevados. Rhaego levou Jon e Daenerys até uma cachoeira. Lá, eles se abraçaram e se beijaram. Um corredor próximo quis interromper aquele momento doce, mas Jon se assustou ao notá-lo. À noite, Daenerys soube que Samwell havia chegado e foi agradecê-lo por ter curado Jorah da escama gris. Mas, sem querer, revelou que havia mandado o dragão queimar vivos o pai e o irmão de Samwell. Ele chorou de dor ao ouvir isso e saiu transtornado. Do lado de fora, encontrou Bran, que achou que era hora de contar a Jon Snow a verdade. Naquele momento, Jon estava orando por seu pai, Ned. Ao se despedir, jurou que um dia revelaria sua verdadeira origem. Foi então que Samwell o procurou e revelou sua identidade. O pai biológico de Jon era Rhaegar Targaryen e sua mãe, Lyanna Stark. Seu verdadeiro nome era Aegon Targaryen. Jon era o herdeiro legítimo do Trono de Ferro. Jon ficou incrédulo. Embora soubesse que não era filho de Ned, não se sentiu feliz, pois a mulher que amava era, na verdade, sua tia. No norte, esse tipo de união não era tão proibido quanto em outras regiões, mas Jon não sabia como encarar Daenerys, nem como enfrentar o exército 2 caminhantes brancos que se aproximava. Todos se reuniram para discutir a estratégia. Bran afirmou que o alvo principal do Rei da Noite era ele, pois, como profeta, carregava todas as memórias do mundo. Para conquistar a humanidade, o inimigo precisaria apagá-lo. Assim, Bran sugeriu usar a si mesmo como isca, enquanto os outros tentariam atrair os mortos e achar uma brecha para matar o Rei da Noite. Era uma batalha extremamente perigosa, sem garantias de sobrevivência. Muitos começaram a se reconciliar com seus erros e arrependimentos. Jon revelou sua identidade a Daenerys no porão. Ela, abalada, percebeu que o Trono de Ferro corria risco, pois o primeiro na linha de sucessão era Jon. Mas antes que conseguisse processar a notícia, os caminhantes chegaram. 3 toques de trombeta anunciaram a chegada. Winterfell entrou em estado de guerra. Os Dothraki lideraram o ataque, seguidos pelos Imaculados e pela Aliança do Norte na retaguarda. Theon assumiu a defesa de Bran. O campo de batalha estava escuro, impossível de enxergar. Então, a sacerdotisa usou magia para acender todas as lâminas dos Dothraki, reacendendo o ânimo. Jorah os conduziu na investida contra os mortos. Mas, antes que percebessem, a horda surgiu à frente. Os Dothraki foram pegos de surpresa. As chamas se apagaram rapidamente. A cavalaria quase foi exterminada. Pouco depois, apenas Jorah e alguns poucos retornaram, com o rosto tomado pelo medo. Os mortos avançaram em massa. Nem mesmo os Imaculados conseguiram conter a investida por muito tempo. O campo entrou em impasse. Daenerys não suportou mais. Montou com Jon nos dragões e atacaram cuspindo fogo. Mas o Rei da Noite não era fácil de derrotar. Ele invocou uma nevasca, tornando o campo de batalha ainda mais sombrio. Incapazes de enxergar o que ocorria no solo, Jon e Daenerys só puderam voar pelo céu. De repente, um jato de fogo azul surgiu. O Rei da Noite convocara o dragão de gelo. Ele desapareceu rapidamente, mas no chão a situação era crítica. O exército aliado não aguentava mais e foi forçado a recuar. Verme Cinzento deixou parte dos Imaculados para proteger a retirada e segurar a posição. Embora os caminhantes brancos fossem aterrorizantes, mesmo que morressem, os Imaculados tinham que cumprir seu dever. Usaram seus corpos para proteger os aliados em retirada.
Quando o Verme Cinzento viu seus soldados caírem um a um, sentiu o coração ser dilacerado como se fosse cortado por facas. Reprimiu a dor e mandou destruir a ponte de madeira. Todos os Imaculados ficaram do lado de fora. Tentaram acender uma fogueira, mas o vento nevado era forte demais para manter as chamas. Tampouco conseguiam sinalizar para Daenerys. No auge da crise, a sacerdotisa surgiu novamente, mas já havia usado quase toda a sua magia. Rezou por luz, mas nada aconteceu. Quando os caminhantes avançaram, o fogo finalmente pegou. O campo de batalha virou uma muralha de fogo, segurando os inimigos do lado de fora. Daenerys também abriu caminho com o fogo do dragão, mas o Rei da Noite logo mostrou que não estava mais para brincadeiras. Ele ergueu a mão, e os mortos começaram a usar os próprios corpos como ponte. Assim, atravessaram rapidamente as chamas. Os caminhantes retomaram o ataque contra o exército de Daenerys. A situação entrou novamente em impasse. Logo a barreira não resistiu mais. Os mortos irromperam para dentro. Todos lutavam até o limite para defender sua terra. Nesse momento, um gigante caminhante branco entrou em cena. Com uma só mão, lançou Lyanna pelos ares. A aliança não tinha forças contra ele, mas na Ilha dos Ursos não havia covardes. Lyanna se levantou e avançou de novo, apenas para ser agarrada outra vez. O som de ossos se partindo ecoou. No último instante, Lyanna puxou sua adaga de vidro de dragão e a cravou no gigante. Ela e o monstro tombaram juntos. Após esse sacrifício, a aliança finalmente conseguiu derrotar o Rei da Noite, mas o preço foi devastador. Daenerys perdeu 80.000 Dothraki. Mais da metade dos Imaculados tombou. Se usasse o dragão contra eles, atingiria também inocentes. Ela não sabia como agir. Antes de voltar à cidade, Daenerys examinou o ferimento de Rigo. Vendo que ele ainda estava saudável, aliviou-se. Seguindo o plano, ela conduziu parte do exército até a Ilha de Pedra do Dragão, aguardando o restante das tropas para depois atacar Porto Real. Mas logo ao chegar, uma tragédia ocorreu. Um virote de balista atingiu Rigo. Sem se recuperar da dor, ele foi alvejado novamente. O dragão rugiu e despencou no mar. Antes que Daenerys pudesse lamentar, mais uma flecha passou por ela. O atirador era Euron, a serviço de Cersei. Furiosa pela morte do filho, Daenerys avançou com Drogon sobre Euron, mas ele já a esperava. Ela só conseguiu desviar dos projéteis e se afastar. Sem alvo, Euron voltou suas armas contra a frota dos Imaculados. Em poucos ataques, os navios foram destruídos. Muitos soldados se lançaram ao mar. Quando chegaram à costa, perceberam que Missandei havia desaparecido, capturada por Cersei. Cersei então abriu os portões da cidade para encher Porto Real de civis. Sabia que a fraqueza de Daenerys era a misericórdia. Para tomar a cidade, Daenerys teria que ferir inocentes. Tyrion e Varys compreenderam isso e a aconselharam. Por fim, Daenerys aceitou negociar. Enquanto isso, Jaime soube dos planos e, após uma noite de reflexão, decidiu ir salvar Cersei. Despediu-se de Brienne e partiu para Porto Real. O dia da negociação chegou rapidamente. Tyrion disse que se os inimigos se rendessem incondicionalmente e libertassem Missandei, o acordo seria possível. Mas o emissário respondeu que, se Daenerys não se rendesse, Missandei morreria. Indignado, Tyrion apelou diretamente a Cersei. Suplicou que pensasse no povo, ao menos em seu filho. Mas Cersei acreditava que não perderia. Contava com 20.000 guerreiros da Companhia Dourada e já havia ferido um dragão de Daenerys. Se conseguisse matar o último, como ela poderia vencê-la? Então Cersei se colocou diante de Missandei e lhe perguntou se tinha últimas palavras. Missandei sabia que esse dia chegaria, mas não se arrependia. Olhou firme para Daenerys e disse suas últimas palavras, que eram também as que queimavam no coração da rainha. Daenerys assistiu impotente à execução de Missandei. Verme Cinzento sentiu o coração ser partido em 1000 pedaços, e naquele instante, a chama da fúria se acendeu em Daenerys. Ela compreendeu a verdade. Ser bondosa com o inimigo é ser cruel consigo mesma. Agora, devastada pela perda do filho e da amiga mais leal, seu coração estava em cinzas. E num piscar de olhos, ela parecia ter envelhecido 30 anos. Por mais forte que fosse, Daenerys ainda era uma mulher. Os invasores estrangeiros ainda não haviam sido derrotados, e a preocupação começou a corroer seu coração. Varys tramava secretamente uma rebelião. Ele acreditava que Jon Snow era mais adequado para ser rei, e por isso envenenou a comida de Daenerys. Felizmente, ela estava tão arrasada que ficou dias em jejum, fazendo com que o plano de Varys falhasse. Ele tentou convencer Jon Snow a tomar o trono, mas Jon não tinha interesse em governar. Tyrion descobriu e contou tudo a Daenerys, reafirmando sua lealdade. Para ele, a grande guerra se aproximava e não poderia haver um traidor no exército. Varys havia jurado fidelidade eterna a Daenerys. Se quebrasse esse juramento, seria queimado pelo dragão. Agora, ele recebeu o destino de um traidor. A batalha de Porto Real estava prestes a começar. Tyrion sabia que não conseguiria fazê-la mostrar clemência, mas ainda implorou. Daenerys ouviu os sinos dos soldados e do povo da cidade. Assentiu e contou a
Tyrion que Jaime, a caminho de Porto Real, havia sido capturado. Ela o advertiu para não decepcioná-la. Tyrion foi até Jaime e o aconselhou a soar o sino de rendição quando encontrasse Cersei. Depois, poderiam escapar pelos túneis e recomeçar uma vida juntos. Tyrion sabia que, se libertasse Jaime, provavelmente seria executado por Daenerys, mas ainda assim o soltou, pois Jaime sempre havia sido o único bondoso com ele dentro da família. Se não fosse por Jaime, Tyrion talvez tivesse morrido ainda jovem. No dia seguinte, a grande batalha começou. Daenerys montou em Drogon e voou contra a frota de Euron. Desta vez, agiu com astúcia. Antes que Euron estivesse preparado, lançou o ataque. Sua fúria explodiu, destruindo toda a frota. Euron pulou do navio e fugiu. Ao chegar na costa, encontrou Jaime. Assim que se viram, os dois lutaram ferozmente. Jaime foi ferido 2 vezes, mas contra-atacou e matou Euron, continuando sua busca por Cersei. Às portas da cidade, a Companhia Dourada ainda tentava resistir, mas era tarde demais. O dragão lançou fogo pelas costas, queimando-os instantaneamente. O capitão, que momentos antes se mostrava imponente, foi abatido sem chance de luta. O dragão parecia ter sido alimentado antes da batalha, pois sua força destrutiva era imensa. Daenerys primeiro eliminou todas as balistas envenenadas, e assim não havia mais ameaça. Então, montada em Drogon, lançou fogo indiscriminadamente sobre a cidade. Verme Cinzento e os Imaculados seguiram o ataque em terra. O exército de Cersei não teve como resistir. Em pouco tempo, depuseram as armas e se renderam. Logo depois, os sinos de rendição ecoaram. Mas, em vez de acalmá-la, isso pareceu atiçar ainda mais a fúria de Daenerys. Ela olhou para a Fortaleza Vermelha, lembrando-se da morte de Rhaegal e Missandei. Perguntou-se por que deveria mostrar misericórdia. Por que os culpados pelo crime de guerra ainda podiam viver? Então, montada em Drogon, voltou-se contra a cidade e começou a massacrar o povo. Para Daenerys, essa era a vingança por seu filho e sua amiga. Enquanto Tyrion e Jon Snow ficavam atônitos, Verme Cinzento compreendeu sua intenção. Lançou uma lança longa e liderou o exército para prosseguir no massacre. Tomado pelo ódio, até Tyrion cravou a lâmina nos guardas, pensando em Missandei, a mulher que amava. Do alto, Daenerys lançou chamas sem distinção, civis ou soldados. Para ela, todos que haviam escolhido Cersei seriam punidos. Ela já tentara resolver as coisas pacificamente inúmeras vezes, mas fora rejeitada pessoalmente por Cersei. Quando Daenerys optou pela bondade, o que recebeu em troca? Quem havia criado aquele inferno afinal? O que havia esmagado sua última centelha de compaixão? Jon Snow, ao ver civis sendo queimados vivos, mergulhou em profunda culpa. Perguntava-se se estava ali para libertá-los ou para condená-los ao inferno. Enquanto isso, Cersei percebeu que tudo estava perdido e deixou a Fortaleza Vermelha. No caminho, cruzou com o cão, que buscava vingança contra seu irmão, Gregor. Transformado em um monstro quase sem consciência, Gregor reagiu ao ouvir a voz de seu irmão. Nem obedeceu ao Criador. Diante daquela cena, Cersei ficou apavorada e fugiu. O cão e Gregor travaram uma batalha mortal. Por fim, o cão o agarrou e os dois despencaram juntos do castelo. Ao descer, Cersei encontrou Jaime. Abraçaram-se em lágrimas e seguiram para o túnel. Mas ao chegar à saída, descobriram que a passagem estava bloqueada. Enlaçaram-se, tomados pelo medo, enquanto a fortaleza desabava sobre eles. O massacre em Porto Real terminou. Cadáveres espalhados pintavam um cenário miserável. Verme Cinzento insistiu em executar os prisioneiros, dizendo que era ordem de Daenerys. Jon Snow tentou de todas as formas detê-lo, mas, diante da teimosia de Verme, não teve escolha a não ser ir procurar Daenerys. Ao ver os prisioneiros sendo mortos, sua fé começou a vacilar. Jon se perguntou se aquela guerra era justa ou um erro. Enquanto isso, Tyrion, trêmulo de medo, entrou no túnel. Ele encontrou sua irmã Cersei e Jaime entre as ruínas, e Tyrion bateu os punhos no chão de dor. Imediatamente se arrependeu de ter libertado Jaime. Tyrion pensou que, se não tivesse libertado o irmão, Jaime estaria apenas preso e não morto. Depois de 8 temporadas, Daenerys finalmente recuperou o trono de ferro. Ela agradeceu aos seus soldados leais, extremamente grata por tudo o que haviam feito por ela. Graças a eles, ela tinha o poder que possuía agora. Mas a guerra ainda não havia terminado. Daenerys declarou que seu exército não largaria as lanças, pois ainda precisavam salvar o povo do mundo. De Winterfell a Dorne, de Lannister a Qarth, os escravos tinham sido explorados pelos senhores por tempo demais. Ela perguntou se todos concordavam em libertar os escravos com ela. Jon Snow e Tyrion ficaram em silêncio ao ouvir aquilo. Eles entenderam que o massacre visto em Porto Real poderia se repetir, enquanto os soldados comemoravam e gritavam de alegria. Tyrion caminhou sozinho até Daenerys. Ela o acusou de traição por ter libertado Jaime. Tyrion respondeu que soltou o irmão para salvar Porto Real. Diante de todos, Tyrion jogou fora a medalha que Daenerys lhe dera como mão da rainha. Ele foi preso por Daenerys por ter agido sem permissão. Jon Snow
Snow observava de lado, frio por fora, mas cheio de pensamentos. Nesse momento, Arya se aproximou e o alertou para tomar cuidado com Daenerys, pois sua verdadeira identidade era uma ameaça para ela. Arya disse que podia sentir que Daenerys acabaria fazendo mal a Jon. Então Jon foi visitar Tyrion na prisão. Tyrion lembrou-o de que o caminho de Daenerys para libertar o mundo estava apenas começando e que ela mataria ainda mais pessoas. Porto Real era a prova mais clara disso. Além disso, a verdadeira identidade de Jon era um grande risco para Daenerys. Mesmo que ele fosse leal, Sansa jamais se curvaria a ela. E quando esse confronto acontecesse, o que Daenerys faria? Tyrion insistiu que Jon precisava escolher rápido, pelo bem dos 7 reinos e dos inocentes. Jon ouviu os conselhos, mas ainda demonstrava lealdade a Daenerys. Contudo, em seu coração vacilava. Sempre buscara fazer o que era certo. Após hesitar, decidiu procurar Daenerys. Ela estava no grande salão da Fortaleza Vermelha, diante do Trono de Ferro. Para ela, aquela visão era como os templos imortais que havia sonhado desde o início. Depois de 20 anos, Daenerys finalmente estendia a mão para tocar a cadeira. Nesse instante, Jon entrou. Ele falou sobre o massacre do povo na cidade e a implorou para poupar Tyrion. Pediu que não continuasse matando inocentes. Daenerys, calma, respondeu que não havia outra escolha. Jon ficou confuso. Então, ele a beijou e disse que ela era sua rainha, agora e para sempre. Logo em seguida, apunhalou Daenerys com uma adaga. Aos poucos, ela parou de respirar. Drogon percebeu o que havia acontecido. Voou até ela e a empurrou suavemente, mas Daenerys não se mexeu. O dragão ergueu a cabeça em fúria e rugiu. Parecia pronto para queimar Jon, que também aceitou a morte. Mas, em vez disso, Drogon cuspiu fogo contra o trono de ferro. As chamas foram como milhares de lâminas destruindo a cadeira que havia causado tantas mortes. O trono pelo qual Daenerys lutara a vida inteira, mas que, ironicamente, nunca chegou a sentar. Depois, Drogon pegou Daenerys com delicadeza e voou para longe, para um lugar desconhecido, mas certamente o mais belo de seu coração. Bom, essa foi a recapitulação de hoje. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.